Boa noite, pessoal. Como eu falei, hoje vamos iniciar nossa aula aqui. Eu vou adotar a estratégia de gravar os vídeos. Por enquanto, o YouTube não liberou para que eu pudesse fazer uma live, mas eu acredito que até o final da aula eu esteja liberado e a gente faz uma tentativa. Temos aqui o início, né? Hoje é aula 2 de 81. Vamos fazer uma revisão das aulas anteriores e, se der tempo, vamos entrar novamente, né? Estrutura de seleção, simples, composto e múltipla escolha. Lembrando que na última aula nós já iniciamos esse assunto, mas vamos reforçar mais detalhadamente. Vamos aqui para a revisão das aulas anteriores, onde temos que, no primeiro dia de aula, tivemos a introdução da disciplina, né? E palavras-chave como conceito de lógica, lógica de programação, pensamento dedutivo, construção de instruções. Tivemos perguntas lá, não sei se vocês se lembram, né? Mas eram: por que estudar lógica de programação? E o que se aprende com a lógica de programação? Não sei se vocês se lembram, mas vimos o conceito da lógica, né? Lembram lá das duas cabeças com quebra-cabeça, né? Onde um representava a lógica e o outro não. Depois vimos a figura lá da, da rua, né? No caso, o rapaz, ele gostaria de ele morava de um lado de uma avenida e ele queria comprar biscoito, no caso, e ele teria que atravessar essa avenida para ir no supermercado. Lembrem que ele tinha duas opções, né? A primeira opção era atravessar a rua, a avenida movimentada, e na segunda ele poderia ir pela faixa de pedestre. Então são duas soluções. As duas eles atingiam o objetivo, mas lembrem que envolvia segurança e isso é importante, por isso que nós devemos pensar e analisar. Lembrem das figuras. Essas aulas estão disponíveis lá no Google Drive, que eu coloquei hoje lá na nossa sala de aula virtual, e vocês podem acessar esses slides para relembrar. Bom, e por isso que nós devemos estudar e nós aprendemos, né, em lógica de programação a aprender, a gente aprende a pensar corretamente. Seguindo aqui com as aulas, com os conceitos que tivemos nas aulas já passadas, né, temos aqui conceitos preliminares, foi a definição de lógica, né, como eu já tinha comentado. Vimos algoritmos, né? O que é o algoritmo? O algoritmo é o passo a passo da solução de um problema. Vimos bastante exercícios, né? Vimos também a estrutura de um algoritmo, como o pseudocódigo, que é um é o raciocínio de como deve ser feito a, a solução do problema, só que de forma escrita, que vai ser o mais próximo de um código que vocês vão passar para o computador, e assim o computador irá entender o que ele deve fazer. Vimos também fluxogramas, né? Fluxogramas e exemplos. Vimos também os tipos de dados. Continuando aqui, lembrando lá do fluxograma, né? Temos essa estrutura aqui, onde ela representa o início. Ela começa com o início, né? Que é essa figura aqui, geométrica. Depois, nesse caso aqui, a entrada manual, que é essa outra figura. Temos aqui o retângulo, que representa o processamento. E temos aqui o losango, que representa a decisão. No caso aqui tem os operadores lógicos, né? Verdadeiro e falso. Aqui temos a apresentação do conteúdo, no caso, apresentar na tela. Aqui também temos a apresentação na tela e o fim.
Essa é a estrutura básica de um fluxograma. E aqui são os símbolos, né? São os símbolos mais utilizados, né? A seta que indica a direção do fluxo. E assim vai. Ainda nas aulas anteriores, né, vimos variáveis e constantes, vimos definições, onde temos o nome e o identificador da variável, né? Declaração de variável, se é do tipo inteiro, por exemplo, ela pode ser do tipo inteiro, né? Pode ser do tipo real. Qual mais, pessoal? Lógico. E os outros tipos, né, que nós veremos no decorrer da nossa aula. Temos as recomendações, né? Lembrem lá das recomendações. E uma delas é adequar o nome da variável ao problema, no caso. Por exemplo, você vai resolver um problema que tenha as médias. Ele quer, a partir das notas, ele quer que tenha as médias. O certo é você colocar, né, o nome mais próximo, no caso nota 1, nota 2 e assim vai. E a média. Além disso, temos outras recomendações que são os comentários, pessoal. Os comentários. Os comentários servem para nos auxiliar depois de muito tempo, né? Nesse caso aqui, se tivesse feito um programa mais robusto, um pouquinho maior, passamos 2 semanas aí sem fazer nada, nem tocar, nós com certeza esqueceríamos algumas funções e a partir dos comentários nós conseguiríamos recordar o que estava sendo feito. Temos as constantes, que no caso elas não mudam, né? Lembrem que tem a ver com o tempo, né? No decorrer do tempo do programa, a constante não muda, mas a nossa variável ela vai mudar. E fizemos muitos exercícios também. Ainda nas aulas anteriores temos expressões aritméticas e lógicas. Lembre lá dos operadores aritméticos que são, só para relembrar aqui alguns, temos aqui os operadores lógicos aritméticos que são, pode ser o mais, o menos, o vezes, a multiplicação, que é a estrela, potenciação, dois asteriscos, né? E assim sucessivamente. A divisão, lembrem lá do mod e div, né? O mod será o resto da divisão, né, pessoal? O resto da divisão. E será a divisão inteira, no caso. Vai ser só o número inteiro. E o div é o quociente, né? Também parte inteira. Somente. Temos as funções matemáticas, só para recordar algumas, né? Posso citar seno. Temos o nosso seno. Cosseno. Tangente e outro. Vimos aqui a hierarquia das expressões matemáticas, onde vimos que cada uma vai ter a prioridade, no caso, e onde o parênteses, né? Lembrem lá dos parênteses, eles têm a prioridade máxima, seguido de outros. Só para lembrá-los dessa parte, né? Temos lá um quadro, né, com a hierarquia com a hierarquia desses operadores, né? Seria bom vocês verificarem também novamente. Operadores relacionais, lembre lá dos operadores relacionais.
Temos lá o maior, o menor, o igual, diferente nesse caso desse jeito, né? Vou colocar uma vírgula aqui. Temos o maior igual e o resultado disso será sempre lógico, né? Eles vão ser sempre lógicos esses valores de o resultado. Quando é utilizado algum deles, o resultado da comparação vai ser lógico. E tem os operadores lógicos, né? Vamos lembrar que é, no caso, quando a, a resposta só são duas, né? Verdadeiro, verdadeiro ou falso. E também há uma hierarquia entre os operadores lógicos e demais operadores, né? Que no caso vai ser um tabelão e todos eles vão ser organizados e todos eles vão ter uma estrutura lógica. E fizemos muitos exercícios, né? Ainda, acredito que foi na penúltima aula, tivemos aí as operações triviais, né? Lembrem lá da leitura, né? Temos a leitura, atribuição e impressão. A leitura, ela aloca, lembramos aqui do armário, ela aloca no armário da memória do computador o local que deve ser colocada a variável. No caso, se for uma variável inteiro, essa leitura ela vai diretamente na variável onde é inteiro. Se fosse real, ela iria em outra prateleira e colocaria essa variável junto da parte que é real. Temos a atribuição. A atribuição é o processamento. Lembramos lá que é o processamento. É o processamento e esse processamento ele vai ser alocado uma posição aqui da memória no qual vai ser feita esse processamento e será feito o cálculo a partir disso. E a impressão ela vai lá na gaveta que está o resultado ou da leitura ou do processamento e apresenta para nós por meio da tela outros dispositivos. Então ele vai lá, procura o que deve ser apresentado para nós e coleta os dados e nos apresenta.